Aí, no caso, vocês têm que trabalhar de uma forma mais contínua no quiabo para vocês ficarem bons, vocês dominarem todas as particularidades, todos os detalhes, todos os segredos de manejo, todos os pulos do gato, para saber assim, só de bater o olho, nossa, a minha lavoura está com deficiência disso, caramba, eu acho que algum cano de irrigação não está funcionando. Então vocês têm que se tornar bons. Então esse negócio de vocês plantarem alguma coisa que seu vizinho ganhou dinheiro e aí toda a vizinhança resolve plantar também, o preço vai lá embaixo, porque o mercado tem uma grande quantidade de oferta. Então assim, se vocês trabalharem com quiabo, no caso, fazendo com que vocês plantem uma roça nova entre 2 a 3 meses, né? Entre esse período de 2, 3 meses, sempre ter uma roça nova, vocês vão conseguir então ter sua produção contínua no ano todo e consequentemente o dinheiro entra todo mês. Então esse é um ponto fundamental. Por isso que eu acho interessante o incentivo para vocês terem o quê? Condição financeira para vocês conseguirem o sistema de irrigação. Porque mesmo hoje em dia, nessa loucura de clima que vocês estão observando, a gente não sabe se na época da chuva vai ser chuva mesmo. Pode estar chovendo uma semana e passar 3 sem chuva. E aí? Já era. Perdi dinheiro. Então tem que pensar nisso. Vão fazer uma roça, tem que perceber e ver a necessidade do que vocês têm de parte financeira. E o quiabo, o precoce, as variedades híbridas precisam de água. Já o Santa Cruz 47 nem tanto. Só que claro que ele não vai ficar no seco. Uma chuva ou outra tem que ter, uma irrigação pelo menos tem que ter. Sem dizer que também que no caso do quiabo, na seca, com umidade relativa do ar baixinha, tem uma doença que pode lavar as folhas e fazer com que ela tenha uma queda gigantesca de produtividade, que chama-se oídio. É uma doença provocada por um fungo que os primeiros sintomas aparecem nas folhas de baixo e vai subindo. Então todas aquelas folhas baixeiras que ficam ali na saia do quiabo, ele começa a ficar com umas manchas esbranquiçadas na folha, na parte de cima mesmo, nem de baixo, na parte de cima. E o oídio aparece com umidade relativa baixa. E uma das formas de nós podermos fazer um manejo sem ficar gastando dinheiro com defensivo caro é umedecer essa folha. Só que lembrando que nesses últimos tempos a umidade do ar estava tão baixa que nem mesmo molhar as folhas não deram conta. Então tem esse ponto, ele funciona. Tem gente que ligava o aspersor na roça assim, não toda a irrigação ser totalmente dependente de aspersor, porque você gasta muita água e hoje em dia a água é um bem muito precioso e que está faltando. Então a gente não pode esbanjar, mas abrir pelo menos a cada 10 minutos 3, 4 vezes no dia para poder levantar a umidade do ar e segurar o aumento dessa infecção que acaba iniciando de baixo. Então eu vou segurar essa infecção que vai iniciar de baixo para cima da planta e reduzir minha área foliar. Então eu tenho que tomar cuidado com isso. Por isso o sistema de irrigação é um importante investimento para a cultura do quiabo. Esse é um ponto. Segundo ponto, esterco. Tem relatos de produtores que tiveram o uso de esterco de forma mais contínua, ou seja, pelo menos a cada 15 dias ele colocava 1 ou 2 litros de esterco na linha de plantio. Conseguiu com isso garantir uma eficiência produtiva e de crescimento muito boa para o quiabo. O quiabo é uma hortaliça. Se a horta de casa eu só adubo com esterco e dá coisas maravilhosas, por que a horta, no caso o quiabo, de 1000 pés não daria? Então esse é um ponto muito importante. Eu friso novamente isso porque é matéria orgânica, principalmente no plantio. Então, eu vou fazer o meu plantio somente com o químico, eu vou colocar somente o que necessita ali e pronto, acabou. Não, gente. Mesmo que a análise do solo fale
que está bom todo o desempenho da planta e o crescimento em relação à quantidade de matéria orgânica presente no solo, eu tenho que adicionar, porque é uma cultura que vai levar 2 meses no mínimo para começar a produzir e vai colher pelo menos 4 no 3 meses. Então ela vai ficar ali 5 meses. O que é que vai durar dentro do solo sendo degradado que vai levar 5 meses? Nada. Então eu tenho que colocar matéria orgânica, esterco, palhada dentro da cova de plantio ou no sulco para vocês terem uma base boa no solo. Então eu não posso deixar de usar esterco curtido, usar palhadas, certo? Eu preciso daquela fibra vegetal seca, de roçada, de qualquer coisa que vocês tenham no sítio para ir ali no sulco de plantio e na cova, porque ela vai durar mais tempo que o esterco curtido. Aí nesses pontos que eu falei, o ponto principal que vai tornar minha roça de quiabo profissional é a quantidade. Para que o rendimento em termos de peso seja melhor, eu tenho que ter uma roça com pelo menos 1000 pés. Vamos pensar nessa parte. Lembrando que nós estamos trabalhando com uma horta profissional e por sermos profissionais nós temos que pensar o quê? Quantos quilos o meu pé de quiabo, ou seja, um pé dessa roça de 1000, quanto que o meu pé de quiabo vai produzir em quilos, no caso, quilo em algumas gramas, do início que eu cultivei até o fim. No caso seria do início da semeadura até o término da minha colheita. Isso eu tenho que pensar. Por que eu falo em números de pés? Cada unidade de planta que você coloca ali no chão é um sistema produtivo, é um ponto de produção de alimento que vai gerar o lucro pro produtor. Esse alimento tem como viés para trazer renda e eu poder ter qualidade para comercializar. Isso vocês têm que pensar. Então, se pelo menos no caso da variedade Santa Cruz 47, ele tem uma média de produção de 1 kg por pé. Essa média de produção de 1 kg por pé só vai ter esse resultado se eu fizer um bom preparo do solo com esterco, matéria orgânica, análise para me falar o que vou colocar de adubo de plantio. Além do adubo de plantio, lembrando que o que nós temos que pensar? Uma variedade híbrida, precoce, que no caso é aquelas que eu falei, Esmeralda, Valência, Brutus, eles têm um rápido crescimento e um início rápido na produção. Só que para isso ser mantida esse metabolismo rápido que ele tem, eu tenho que dar alimento. Então, no caso desse tipo de hortaliça, mesmo sendo Santa Cruz 47 ou uma variedade precoce híbrida, eu tenho que dar adubo de cobertura frequentemente. Gente, no caso no plantio não tem muito o que fugir, eu tenho que oferecer fósforo para formar folha e as primeiras massa verde na minha cultura. Depois disso eu tenho que entrar com adubação de cobertura, que eu tenho que levar para a planta nitrogênio e potássio no seu desenvolvimento até o início da sua produção e assim continuar até o seu término. E esse nitrogênio e esse potássio vai me oferecer ganho de massa verde, que no caso eu preciso de folha para eu garantir produtividade no meu pé de quiabo. Então esse folha para se manter produtiva. Sem ela eu não consigo colher nem 2 caixas, nem uma caixa. Você não consegue tirar de 1000 pés por colher. Lembrando que o quiabo colhe-se 3 vezes por semana, pelo menos 3 vezes por semana. Então aí nesse ponto a gente tem que pensar isso. Então se eu tenho que ter um rendimento, eu tenho que ter um investimento. Por isso que eu falo que é importante a gente planejar antes de pegar, sair comprando semente desinvestado, comprando muda de forma desenfreada. Nós temos que saber o que eu tenho de recurso financeiro para investir
e depois conseguir cobrir todo esse meu custo e ainda sobrar uma grana para investir. Então vocês têm que sempre pensar nisso. E sem esquecer que a cada 2 a 3 meses vocês têm que estar com uma outra roça. Isso é horticultura profissional. Eu tenho que ter plantio de 2 a 3 meses de outra roça ao longo do ano. Porque senão acabou minha roça, eu vou fazer o quê? Ah, agora eu vou plantar de novo, acabou. Hoje eu colhi o último pé. Não vai colher mais. Mas aí você vai esperar 2 meses para começar a ter renda. Isso que no início da colheita vai subindo devagarinho até chegar no nível ótimo. Então até subir ali você leva tempo. Então, gente, vamos fazer esse planejamento. Isso chama escalonamento do plantio. Quero que vocês ganhem dinheiro, não percam. Então isso chama escalonamento de plantio, para vocês ganharem dinheiro e não perder. Érica, mas 1000 pés eu não consigo colher. Ótimo, não tem problema, porque eu sou sozinho, é só eu que vou fazer a colheita. Comece com 800, 700, tem que ser nesse patamar, porque o quiabo é leve, né? O quiabo não é um fruto pesado, então vocês têm que começar de 700 para cima, no mínimo, para a gente poder ter como colher. Pode plantar menos. Então assim, cuidem bem de uma roça bem feita. 1000 pés é o ideal para 1, 2 pessoas, principalmente aquelas que já têm mais agilidade, mais facilidade de manejo de campo, na lida da roça, na chuva, no sol, no frio, no calor. Isso eu sei, então não é de mim, é uma sugestão. A variedade que vocês vão trabalhar também é uma sugestão. Por exemplo, tem gente que planta 500 pés de Santa Cruz e 500 pés de uma variedade precoce, porque daí uma vai começar a colher mais rápida, a outra vai começar a colher lentamente, e quando o Santa Cruz está terminando, eu já tenho uma roça já plantada há 2 meses, que eu vou trabalhar sempre 1000 pés, só que 500 de Esmeralda, 500 de Santa Cruz. Aí daqui a 3 meses eu vou ter 500 de Esmeralda, 500 de Santa Cruz na outra roça. Então isso é possível. Então essa flexibilidade vai depender do recurso financeiro, da capacidade de trabalho que cada sítio vai ter, se é uma mão de obra, 2 ou 3, ou se é somente uma mesmo. Tem que ver o quanto que eu dou conta de cuidar. E lembre-se, vai ter momentos que vocês não vão ter só 1000 pés colhendo. Essa roça antiga vai estar colhendo junto com a roça nova. Então vão ser 2000 pés. Só que daí eu estou colhendo 2000 pés, só que eu tenho que pegar e preparar a terceira roça. Então é isso que eu falo. Tem que ver se vocês conseguem cuidar de 1000, 1000 e 1000. Então ainda eu vou ter que arrancar fora essa primeira roça quando esses 1000, que é o terceiro plantio, começar a produzir. Isso tem que ser pensado. Então a quantidade de plantas não depende do técnico, do engenheiro agrônomo, e sim de você. Recursos para comprar cano de irrigação, mangueira de gotejo, adubo de plantio, adubo de cobertura, tá? Capacidade de fazer colheita, preparo do solo, né? Pulverizar contra praga e doença e por diante. Então isso vai depender da capacidade de cada um aí. E isso acontece com o quiabo, então, vixe Maria. E ele adora esterco. E, gente, se vocês fizerem a roça do jeito que eu falei lá atrás, até agora, fazendo a cobertura de pelo menos uma vez por mês, com esterco na linha de plantio, o ideal, se fosse possível, 2, aí vocês economizariam no adubo químico, que hoje está o preço da hora da morte, de tão caro que tá. Não tá valendo a pena mais. Tem gente que só consegue jogar o mínimo possível. Então, pelo menos a gente, em vez de fazer a doação de cobertura a cada 10 dias, vamos fazer, que no caso seria 3 vezes por mês, vamos fazer 2 vezes ou 1 vez. Só que a gente precisa de outra coisa para complementar. Se diminuir o de esterco, diminuir do adubo químico, eu preciso aumentar do esterco para eu chegar a ter um equilíbrio, uma média, no caso da roça. Então, se aqui de esterco e aqui de químico, eu tenho um equilíbrio aqui no meio na minha produção.
e aumentando o nível de matéria orgânica e diminuindo no químico por causa do preço. É só por causa do preço, gente. Não tô falando para vocês deixarem de usar, vocês podem, só que fazendo no máximo 2 aplicações, ou uma, se vocês puderem, ou uma, pra gente poder. Só que se eu não colocar esterco, essa produção vai cair lá pros pés. Isso não é interessante. E eu usando isso tudo, toda essa matéria orgânica, desde lá o início, o que eu vou fazer com o nematóide? Diminuir a população de fêmeas. Consequentemente, eu vou fazer com que a minha planta tenha uma nutrição boa, equilibrada e ainda vai ter uma população de nematóide reduzida. Olha que maravilha! Além da rotação de cultura, eu posso tratar isso ali no solo. Além disso tudo, eu posso estar cuidando ali no solo. Então, o pulo do gato é matéria orgânica no solo, sendo esterco, palhada, roçada, junta tudo, põe na linha de plantio e a gente diminui essa população e a população fica lá baixinha, ó, ao ponto de nem fazer cosquinha pro meu quiabo. Quiabo ele vai continuar produzindo bem, obrigado. Ele dá aquela assustada, mas ele vai. Então esse é um ponto muito importante. Então esse é um manejo ótimo que vocês podem fazer. Procurem sempre um profissional gabaritado para orientar vocês. E se caso eu puder ajudar, envie as suas dúvidas, porque tem muita coisa ainda relacionada a algum cultivo de quiabo, que não é só isso, não é só comida, não é só o preparo do solo, não é só espaçamento, não é só irrigação, não é só escalonamento de plantio, não é só isso, são vários fatores que vão depender. Então, essa é uma dica muito importante que eu queria passar para vocês. Tem muita coisa ainda para falar, então com isso, fiquem atentos que eu mando para vocês e eu posto para vocês os próximos vídeos com mais orientações, mais ajuda do produtor, não só de quiabo, mas como em outras culturas. Então, até mais.